Jesus, ele olhou com compaixão para mim e para você. Por isso que nessa noite estamos aqui. É pela infinita misericórdia do Senhor. Nós não merecemos, nem merecemos. Muitas vezes estamos em caminhos que não estão agradando ao Senhor. Uma vida que às vezes não glorifica o seu nome. E os frutos, às vezes não são frutos dignos de arrependimento. Mesmo assim, Deus, ele usa de misericórdia. Estamos aqui no tempo chamado hoje, nessa noite, segundo domingo, hoje dia 14, e mais uma vez estamos aqui para ministrar a ceia, lembrando desse amor transformado em atos. Não apenas um discurso do amor, mas uma vida que se entrega. A palavra de Deus fala muito mais. O apóstolo Paulo, esse texto sempre eu repito ele: Deus prova seu amor para conosco, prova de amor, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda quem somos, às vezes descansados, lentos da obra do Senhor, para fazer a obra dele, e sem aquela alegria, não é? Mas assim mesmo Deus tem dado a oportunidade. O apóstolo Paulo chegou a dizer em um certo momento à igreja de Coríntios que o amor de Cristo, ele nos constrange, fica constrangido como é que ele tem tanto amor assim por nós. E hoje nós estamos aqui nesse momento, nesse memorial, que é uma das ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja, que é o momento da Santa Ceia do Senhor. E a palavra de Deus mostra, revela o modo como devemos celebrar. A igreja lá de Coríntios, uma igreja muitas vezes até carnal. E o apóstolo Paulo, ele dizia que muitas vezes a reunião daquela igreja não é para melhor, mas para pior. No capítulo número 11, o versículo número 17, no contexto geral da ceia do Senhor e da celebração, ele começa falando justamente sobre este comportamento. Capítulo de número 11, versículo 17. Vamos ler, o irmão está com a sua Bíblia aberta, pode ler, daqui a pouco vai cair aí no data show. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Veja o que Paulo está dizendo, que havia um ajuntamento que não glorificava o nome do Senhor, mas estavam ali na igreja, estavam todos arrumadinhos para participar da ceia, mas Deus estava dizendo naquela igreja que não estava se agradando daquele ajuntamento. É impressionante que no Antigo Testamento, ele disse que esse povo está me honrando com os lábios, às vezes é tão bonito, e às vezes o coração está o quê? Quem lembra? Longe de mim. Tomara que isso não seja a realidade da IBT de cada um de nós, que possamos estar louvando, mas também estar em oração, buscando, renunciando todo momento às duras provas que a gente tem, as lutas, e pedindo a Deus misericórdia. Paulo disse que ele ajuntava na igreja, aquele ajuntamento havia dissensões, e em parte eu creio nisso. Parece que isso sempre aconteceu, irmão. Tem muita gente que às vezes é até um pouco inocente, mas tem isso? Tem. Na igreja tem? Tem. Agora no céu não. No céu não vai ter. Aqui na igreja, até porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, já viu isso? Mas poucos são os escolhidos. Parece que esse sermão é tão duro que Jesus chega a dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o apóstolo Paulo começa a celebrar a ceia censurando alguns comportamentos, que o discurso era até bonito, mas a prática do dia a dia não demonstrava amor, não demonstrava comunhão. E aqui ele diz: até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros sejam manifestos entre vós. E aqui ele vai falar de coisas que estavam ocorrendo dentro da igreja naquela época. E nos dias de hoje também temos nossas dificuldades. Não se iluda. Precisamos ser crente mais maduro para suportar, porque estamos vivendo últimos dias. E o perfil do homem de últimos dias parece estar tudo bem, uma expressão de piedade, mas não tem eficácia, porque não tem prática.
Queridos irmãos, precisamos mais do que nunca pedir a Deus que nos sustente com espírito voluntário, com amor, com alegria, para continuarmos firmes na obra do Senhor. Jesus fala que a multiplicação da iniquidade, o amor ia esfriar, as dificuldades iriam acontecer, e nós estamos vivendo num tempo de muitas dificuldades, de muitas divisões, de muitas separações, que começa dentro de casa. Quantos lares estão completamente divididos neste momento? Às vezes faz parte, mora até debaixo do mesmo teto, mas a divisão é grande dentro da própria casa. Mulher de um lado, marido de outro, filhos que não obedecem. A gente vê isso nos dias atuais. E muitas vezes são rotulados e são crentes, até batizados, e até membros da igreja, mas não têm uma vida realmente com Deus. Por que o pastor está falando isso? Porque acontecia naquela época, e não se escandalize nos dias de hoje com essa realidade. A Bíblia diz que Satanás, ele se transforma até, se possível, em anjo de luz. Já viu isso ou não? Para que, se possível, enganar os escolhidos. Então, meus amados irmãos, apesar disso, tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vai falar nesse capítulo sobre a ceia, instruindo como realizar a celebração da ceia, o modo correto de celebrar, mas ele tinha a realidade disso. Até porque o apóstolo Paulo também tinha conhecimento por testemunho ocular, ele não como testemunha, mas ele não participou daquela celebração da ceia com o Senhor. Estava ali pessoas que iriam negar, vocês sabem disso ou não? Aqueles apóstolos estavam ali sentados na mesa, aquele que iria trair. Jesus chegou até a dizer: não tem 12 sentados comigo? Aí tem, um deles é o diabo. Mas pastor, não pode ir não, na mesa de Jesus. Na mesa de Jesus. Então, irmãos, de forma que a gente precisa pedir a Deus que nos dê a graça, a maturidade, para enfrentar o que está por vir. A gente está vendo e vai ver muitas coisas ainda no dia de hoje. A Bíblia chega a dizer que é inevitável que venham os escândalos. É inevitável, eles virão, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então aqui Paulo, ele diz sorte, irmãos, que quando vos ajuntares no lugar, olha, venha para realmente adorar, venha realmente para fazer a obra do Senhor com alegria, não com aparência, mas de fato. E ele segue, e agora ele tem instrução. Ele chega até a reprovar, e parece que o apóstolo Paulo está sendo duro nessa carta. Ele diz assim: olha, vocês não têm casa não, é para comer e beber? Entendeu o que ele diz? Vocês não têm casa não. Porque vem fazer, na linguagem de hoje, se fosse na linguagem de hoje, aí uma nota minha, que anarquia é essa? Você vem para a igreja, tem casa para comer, um quer comer mais, outro fica mais, ou tal, e começou aquela coisa, e Paulo começou a falar isso, está no versículo de número 22, 11 e 22, não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? E aqui, sobre essa questão do desprezo, eu estava hoje, dia dos pais, analisando, não fui o pregador, a mensagem excelente e rica, mas eu estava pensando no desgosto de Eli, e Eli até em pecado também, porque seus filhos, ele disse assim: eu tenho escutado uma notícia não muito boa, eu tenho escutado comentários ruins a respeito de vocês. Ele dizendo isso aos filhos dele: vocês estão desprezando as coisas de Deus. E ali, irmãos, ele falava como um pai muito amargurado, e ali a gente vê a tristeza, e realmente um profeta chegou e disse que a casa dele seria aniquilada. Mas, queridos irmãos, e naquele momento de dor, e parece que isso para o apóstolo Paulo, ele tem um entendimento com muita maturidade, que no próprio ministério de Cristo terreno, ele passou por isso, levando bofetada, levando chicotada, e dizendo que ele era do demônio, era hipócrita, e como é que ele é mestre e fica com esse pessoal e tal, pecador. Jesus Cristo foi muito rotulado, ainda hoje é assim, as pessoas olham, mas como pode e tal. Mas Paulo sabia que até estava ali sentado alguém que queria vender o próprio Cristo. Parece que a Santa Ceia, apesar de a gente chamar a festa do amor, porque é a festa da comunhão, mas havia dificuldade. Os homens
os homens em dificuldade. Até discutiam entre eles isso por várias ocasiões, só a gente ler o Evangelho. Mas Paulo, apesar de não ser aquele apóstolo que estava ali sentado à mesa com Cristo, ele foi chamado e ele ouviu a voz do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja e agora a vida dele completamente mudada. Ele diz na sua carta, escrevendo aos Coríntios, agora a segunda carta, quem está em Cristo é uma nova criatura. Paulo fala da transformação que Cristo fez na vida dele. Ele que era um perseguidor da igreja, ele que era alguém que criticava, matava até aqueles homens que falavam do amor de Deus. E agora Paulo um defensor do Evangelho, até morrendo por conta do Evangelho. E ele diz, eu recebi do Senhor, no verso 23, o que também vos ensinei. Eu estou ensinando a vocês o que eu recebi essa instrução de Deus, para estar com vocês aqui. Irmãos, por isso que às vezes, quem deseja o episcopado tem que ser instruído, não apenas isso, mas tem que viver, procurar viver, e não é fácil. Eu faço uma confissão, não é fácil. Muitas coisas acontecem nessa caminhada, pelo menos aqui na minha vida de 25 anos. Quantas coisas a gente tem que ver e tem que dizer, Senhor, até quando? Até quando? E você às vezes nem adianta dizer à igreja, porque a igreja não está enxergando. Embora que um dia a Bíblia diz que nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. Mas a gente vai seguindo nessa trajetória. Paulino, eu procuro sempre viver, procurar, meu Deus, o que o Senhor quer para essa noite, para levar para a tua igreja. Porque, irmãos, há uma necessidade da autenticidade do pregador, da veracidade, para a gente não usar demagogia nem hipocrisia. É um sentimento de dor. Paulo estava aqui, vendo aquela igreja daquele jeito, e Cristo sentado à mesa, ele disse também que iria morrer. Pedro gritou, não, eu morro, mas o Senhor não morre não, eu estou aqui, eu faço e aconteço. Aí Jesus disse, ó Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante duas, tu vai me negar 3 vezes, lembra disso ou não? E Pedro, não, eu morro. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, mas só que a gente sabe o que aconteceu. Pedro correu. A gente sabe que Tomé duvidou, Judas o traiu, e Jesus Cristo teve todo esse sofrimento, mas nunca deixou de amar. Apesar de tudo, o amor de Deus, irmãos, nos constrange, é inigualável. Por isso que a gente, quando lê a palavra, Paulo diz, eu recebi do Senhor, e também estou ensinando, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, naquela noite da traição, ele tomou o pão, ele pôde dizer assim, ei, você não sai daqui, você não é participante da ceia não. Ele poderia dizer isso ou não? Ele tem autoridade para dizer isso, mas ele pode participar. Paulo vai dizer, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe, tranquilo, mas para a sua própria. Mas eu estou aqui, eu estou tomando, que bonitinha, que bonitinho. E Deus sabe. Por isso que o apóstolo Paulo não se arrisca a dizer, nem se atreve, porque Cristo, que podia, não disse? Ele poderia dizer, você vai me negar, você vai duvidar de mim? Vai, não, na ceia não participa não. Participe. Venha para cá. Toma logo o pão, faz o que tu tem que fazer, faz logo. Quem está entendendo isso, levanta sua mão. Está entendendo, irmão? Acontece isso. E o cara está pintando e bordando dentro da igreja, a expressão, mas está ali. Aí o pessoal, olha que bênção. Foi eu, Senhor. Fui eu. Sou eu que vou te negar. E eu, sou eu. Está comigo comendo na mesa. Eu vou dar uma pista. Está comigo sentado na mesa e está comendo comigo. Então sou eu. Alguém está aqui. Queridos irmãos, eu fico impressionado com a doçura que é Jesus, como Ele é amoroso, como a gente precisa realmente adorá-lo. Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Ele diz que naquela mesma noite da traição, ele toma o pão, diz, está vendo esse pão? Aí vem a natureza simbólica desse momento. Este é meu corpo, eu vou dar por vocês. Vai ser dilacerado na cruz. Eu não só vou levar espinho, a coroa de espinho, mas eu vou ser cortado. Lanças vão me atravessar, mas eu amo vocês e vou até o final por vocês. Tem uma música dizendo, eu não sei porque Jesus me ama
e quer cuidar de mim. Muitas vezes, irmãos, só o sangue, né? Como alguém diz, só o sangue, né? A nossa atenção na obra do Senhor é tão pequena. Somos acostumados ao improviso, a fazer de repente. E não temos aquele cuidado de fazer a obra do Senhor. E Paulo continua, diz assim: agora eu quero agradecer, porque Jesus agradeceu, ele agradeceu, e nós precisamos agradecer também. Ele tendo dado graças, ele partiu aquele pão e disse: tomai, comei, eu também, coma também, meu filho. E tinha um desconfiado, e eu, coma também. Isto é meu corpo, é meu corpo. Eu vou fazer tudo por vocês, todo sacrifício por vocês. É dado para vocês. É partido por vós, versículo 24. Lembre-se de mim, fazer isso em memória de mim. Vocês vão tomar conta da igreja daqui a pouco. Vão ser espalhados aí, a grande comissão. Sejam zelosos, sejam exemplos, e comecem a falar com eles. E toda vez que você estiver celebrando, você é em memória de Jesus, viu? Vamos lembrar dele, vale a pena. Esse hino que o coral cantou, se cantar mil vezes eu me emociono. Perdoado, eu fui perdoado. Jesus olhou com compaixão. Se não fosse a compaixão, Satanás já tinha acabado com muita gente. Eu não tinha. Aí Deus, toca não, estou te dando oportunidade. Eu estou dando mais. É partido por vós. Façam isso em memória de mim. Esse memorial não é de todo jeito. É com temor, é com tremor. É com reverência. Semelhantemente, também depois de cear, ainda tinha um outro elemento, né? E agora vem uma palavra mais forte ainda, eu acho, acredito. Depois de cear, versículo 25, ele tomou o cálice. Está aqui. Tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha que essa salvação tem preço de quê? De sangue. E a gente está nem aí. Preço de sangue. Uma morte. Vocês têm que fazer isso também todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E Paulo lembra aquela igreja, no versículo de número 26, e eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, vamos lá? Porque todas as vezes... Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Vocês dois estão anunciando. Na vinda dele faz um para a minha direita, outro para a minha esquerda, ou entra todo mundo? Entra todo mundo? Já leram a Bíblia, né? Você não entra não, vai para lá. Mas se eu estava na tua casa, eu fazia... Não conheço você. Nunca vi você se empenhar, nunca. Sai daqui. Tu enganasse algumas coisas, mas a mim não. Quem que engana a Deus? Ninguém engana a Deus. É tão forte isso, meu irmão, acho. Aí no dia do juízo está lá. E não vai ter nenhum grupinho que vai dizer assim: não, acabou, agora acabou. Os anjos já vai certo, tu não. Tu me desprezasse. Acho forte. Todas as vezes. Volta aí, varão. Porque todas as vezes que comer desse pão, vai comer daqui a pouco você, viu? Daqui a pouquinho dá uma mordidinha, molha um pouquinho e engole. É ou não é? Todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, o suco de uva, uma simbologia, você vai estar fazendo o quê? Anunciando, eu e você, a morte do Senhor, até que Ele venha. Veja a conclusão que Paulo tira no verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão, qualquer um, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será o quê?
Aí agora eu encerro com esse versículo número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim examine sua vida, se você tem comunhão, se você é obediente. Examina assim, examina mesmo. Ninguém está te julgando, nem eu, nem você. Cada um exame pessoal. Porque lá na frente ele está dizendo, se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Realmente eu estou em falta. Uma certa vez eu estava ministrando a ceia no lugar. Aí na hora de eu passar a ceia aqui para o ministério diaconal, um diácono fez. Aí os irmãos olharam. O diácono não vai participar. Pois ele me procurou. Pastor, eu estou em falta. É comigo e com Deus. Eu sei o que é. Também não vou lhe dizer não. Eu estou confessando ao Senhor. Mas não me senti na condição. A gente tem que se examinar. E se você examinando a si mesmo, eu tenho. Então tome. Versículo de número 29. Porque quem come, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não tendo discernido o corpo do Senhor. Continua. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Olha Paulo dizendo, a fraqueza dele, muitos fracos, e tem até doentes, e muitos os que... A igreja pode ler esse versículo? Lembra que ele disse, examine a si mesmo? Faça uma avaliação. Como é que eu estou com o meu pastor da igreja? Como é que eu estou com meus diáconos? Como é que eu estou com a minha liderança? O meu líder? Como é que eu estou com o meu irmão? Ah, estou tão bem, está tudo bem. É impossível a gente não ter as lutas, as dificuldades. Mas a Bíblia diz, se for possível, se depender de você, tende paz com todos os homens. E finalmente, ele diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo.